O 1002º Conto de Sherazade, de Edgar Allan Poe, entrega a você em formato audiolivro por aventuras audíveis. A verdade é mais estranha que a ficção. Velho ditado. Tendo tido a oportunidade, ultimamente, no decurso de algumas investigações orientais, de consultar o Temenoz Etsuonot, uma obra que, como Zohar de Simeon Jochides, é pouco conhecida, mesmo na Europa, e que nunca foi citada, para minha opinião conhecimento, por qualquer americano, se certo, talvez, o autor das curiosidades da literatura americana, tendo tido a oportunidade, digo, de folhear algumas páginas da obra notável primeiramente mencionada, não fiquei nem um pouco surpreso ao descobrir que o mundo literário tem estado até agora estranhamente errado a respeito do destino da filha do vizir, Sherazade, como esse destino é retratado nas Mil e Uma Noites, e que o desfecho ali dado, se não totalmente impreciso, tanto quanto vai, é pelo menos o culpado por não ter ido muito mais longe. Para obter informações completas sobre este interessante tópico, devo remeter o leitor curioso ao próprio Etsuonot, mas enquanto isso, serei perdoado por fornecer um resumo do que lá descobri. Deve ser lembrado que, na versão usual dos contos, um certo monarca, tendo bons motivos para ter ciúmes de sua rainha, não apenas a condena à morte, mas faz um voto, por sua barba e pelo profeta, de desposar cada noite a donzela mais bela de seus domínios, e na manhã seguinte entregá-la ao carrasco. Tendo cumprido esse voto ao pé da letra durante muitos anos, e com uma pontualidade e um método religioso que lhe conferiam grande crédito como homem de sentimento devoto e excelente senso, ele foi interrompido uma tarde, sem dúvida em suas orações, por uma visita de seu grão-vizir, a cuja filha, ao que parece, ocorreu uma ideia. Seu nome era Sherazade, e sua ideia era que ela redimiria a terra do imposto despovoante sobre sua beleza ou pereceria, segundo o estilo aprovado por todas as heroínas, na tentativa. Assim, embora não consideremos que seja um ano bissexto, o que torna o sacrifício mais meritório, ela delega ao seu pai, o grão-vizir, uma oferta ao rei da sua mão. Esta mão o rei aceita ansiosamente. Ele pretendia aceitá-la de qualquer maneira, e adiou o assunto dia após dia, apenas por medo do vizir, mas, ao aceitá-la agora, ele dá a todas as partes muito compreender claramente que, grão-vizir ou não, ele não tem a menor intenção de abrir mão de um pingo de seu voto ou de seus privilégios. Quando, portanto, a bela Sherazade insistiu em se casar com o rei, e realmente se casou com ele, apesar do excelente conselho de seu pai para não fazer nada desse tipo, quando ela quis e se casou com ele, eu digo, eu vou, não, isso estava com seus lindos olhos negros tão abertos quanto a natureza do caso permitia. Parece, porém, que esta donzela política, que estava lendo Maquiavel, sem dúvida, tinha em mente um pequeno enredo muito engenhoso. Na noite do casamento, ela planejou, sem esquecer que pretensão capciosa, fazer com que sua irmã ocupasse um sofá suficientemente próximo do casal real para permitir uma conversa fácil de cama em cama e, um pouco antes do canto do galo, ela teve o cuidado de despertar o bom monarca, seu marido, que não lhe causou nenhuma má vontade porque pretendia torcer-lhe o pescoço amanhã. Ela conseguiu acordá-lo, eu digo, embora por causa de uma consciência capital e de fácil digestão, dormia bem, pelo profundo interesse de uma história, sobre um rato e um gato preto, creio, que ela narrava, tudo em voz baixa, claro, a irmã. Quando o dia amanheceu, aconteceu que essa história não estava totalmente terminada, e que Sherazade, pela natureza das coisas, não poderia terminá-la naquele momento, pois já era hora de ela se levantar e ficar nervosa, coisa muito pequena, mais agradável do que enforcar, só um pouco mais gentil. A curiosidade do rei, no entanto, prevalecendo, lamento dizer, mesmo sobre os seus sólidos princípios religiosos, induziu, desta vez, a adiar o cumprimento do seu voto para a manhã seguinte,
Com o propósito e com esperança de ouvir naquela noite como foi no final, me saí bem com o gato preto, um gato preto, acho que era, e o rato. Chegada a noite, porém, a senhora Sherazade não só deu o golpe final no gato preto e no rato azul, mas antes que soubesse bem do que se tratava, viu-se mergulhada nos meandros de uma narração, tendo referência, se não me engano, a um cavalo rosa, de asas verdes, que andava, de forma violenta, como um relógio, e tinha cor da conchave índigo. O rei ficou ainda mais profundamente interessado nesta história do que na outra, e, quando o dia amanheceu antes de sua conclusão, apesar de todos os esforços da rainha para concluí-la a tempo para o cordamento do arco, novamente não houve outro recurso senão adiar aquela cerimônia como antes, por 24 horas. Na noite seguinte aconteceu um acidente semelhante com resultado semelhante, e depois na noite seguinte, e novamente na noite seguinte, de modo que, no final, o bom monarca, tendo sido inevitavelmente privado de toda a oportunidade de manter o seu voto durante um período de pelo menos 1001 noites, ou esquece-o completamente ao expirar esse tempo, ou é absolvido dele da maneira normal, ou, o que é mais provável, quebra-o completamente, assim como a cabeça de seu pai confessor. Em todo caso, Sherazade, que, sendo descendente linear de Eva, tornou-se herdeira, talvez, de todos os 7 cestos de conversa, que esta última senhora, todos sabemos, apanhou debaixo das árvores do jardim do Éden. Sherazade, eu digo, finalmente triunfou, e a tarifa sobre a beleza foi revogada. Agora, esta conclusão, que é a da história tal como a temos registrada, é, sem dúvida, excessivamente apropriada e agradável, mas, infelizmente, como muitas coisas agradáveis, é mais agradável do que verdadeiro, e estou totalmente em dívida com o Isitsuonote pelos meios de corrigir o erro. Limieux, diz um provérbio francês, é l'ennemi du bien, e, ao mencionar que Sherazade herdou os 7 cestos de conversa, eu deveria ter acrescentado que ela os distribuiu a juros compostos até atingirem 77. Minha querida irmã, disse ela, na 12ª noite, cito a linguagem do Isitsuonote neste ponto, literalmente, minha querida irmã, disse ela, agora que toda esta pequena dificuldade sobre a corda do arco estourar, e que este odioso imposto foi tão felizmente revogado, sinto que fui culpado de grande indiscrição ao reter de você e do rei, que lamento dizer, ronca, uma coisa que nenhum cavalheiro faria, a conclusão completa do marinheiro Simbad. Essa pessoa passou por inúmeras outras aventuras mais interessantes do que aquelas que contei, mas a verdade é que senti sono na noite específica de sua narração, e por isso fui seduzido a interrompê-las, uma grave falta de conduta, pela qual eu confio apenas que Allah me perdoará. Mas mesmo ainda não é tarde demais para remediar minha grande negligência, e assim que eu der uma ou duas beliscadas ao rei para acordá-lo o suficiente para que ele possa parar de fazer aquele barulho horrível, irei entretê-lo imediatamente ele, se quiser, com a sequência desta história notável. Em seguida, a irmã de Sherazade, como eu vi no Isitsuonote, não expressou nenhuma intensidade muito particular de gratificação, mas o rei, tendo sido suficientemente beliscado, finalmente parou de roncar e finalmente disse, rum. E então quando a rainha, entendendo essas palavras, que sem dúvidas são árabes, como significando que ele era todo atencioso e faria o possível para não roncar mais, a rainha, digo, tendo organizado esses assuntos a seu contento, voltou a entrar assim, de uma vez, na história do marinheiro Simbad, e finalmente, na minha velhice, estas são as palavras do próprio Simbad, conforme resumidas por Sherazade, e finalmente, na minha velhice, e depois de desfrutar de muitos anos de tranquilidade em casa, fiquei mais uma vez possuído do desejo de visitar países estrangeiros, e um dia, sem informar ninguém da minha família sobre o meu plano,
Empacotei alguns pacotes de mercadorias que eram mais preciosas e menos volumosas e, contratando um carregador para carregá-las, fui com ele até a praia, para aguardar a chegada de qualquer navio que pudesse me transportar para fora do reino, para alguma região que eu ainda não havia explorado. Depois de depositar os pacotes na areia, sentamo-nos sob algumas árvores e olhamos para o oceano na esperança de avistar um navio, mas durante várias horas não vimos nenhum. Por fim, imaginei poder ouvir um zumbido singular, e o porteiro, depois de ouvir por algum tempo, declarou que também conseguia distingui-lo. Logo ficou mais alto, e depois ainda mais alto, de modo que não pudemos ter dúvidas de que o objeto que o causou estava se aproximando de nós. Por fim, no limite do horizonte, descobrimos uma mancha preta, que aumentou rapidamente de tamanho até que a transformamos num enorme monstro, nadando com grande parte do corpo acima da superfície do mar. Veio em nossa direção com uma rapidez inconcebível, levantando enormes ondas de espuma em volta do peito e iluminando toda aquela parte do mar por onde passava, com uma longa linha de fogo que se estendia ao longe. À medida que a coisa se aproximava, nós a víamos claramente. Seu comprimento era igual ao de 3 das mais altas árvores que crescem, e era tão largo quanto o grande salão de audiência em seu palácio, ó mais sublime e magnífico dos califas. Seu corpo, diferente do dos peixes comuns, era sólido como uma rocha, e de uma escuridão negra em toda a parte que flutuava acima da água, com exceção de uma estreita faixa vermelho-sangue que o circundava completamente. A barriga, que flutuava abaixo da superfície, e da qual só podíamos ter um vislumbre de vez em quando enquanto o monstro subia e descia com as ondas, estava inteiramente coberta de escamas metálicas, de uma cor como a da lua em tempo enevoado. As costas eram planas e quase brancas, e delas se estendiam 6 espinhos, cerca de metade do comprimento de todo o corpo. Esta criatura horrível não tinha boca que pudéssemos perceber, mas, como que para compensar essa deficiência, era dotada de pelo menos vintenas de olhos, que se projetavam de suas órbitas como os da libélula verde, e estavam dispostos ao redor do corpo em 2 fileiras, uma acima da outra, e paralelas à faixa vermelho-sangue, que parecia corresponder ao propósito de uma sobrancelha. 2 ou 3 desses olhos terríveis eram muito maiores que os outros e tinham a aparência de ouro maciço. Embora esta besta tenha se aproximado de nós, como eu disse antes, com a maior rapidez, ela deve ter sido movida totalmente pela necromancia, pois não tinha barbatanas como as de um peixe, nem pés de teia como os de um pato, nem asas como as da concha que é soprado como um navio, nem ainda se contorceu para frente como fazem as enguias. A cabeça e a cauda tinham formatos exatamente iguais, só que, não muito longe desta última, havia 2 pequenos buracos que serviam de narinas e através dos quais o monstro expelia seu fôlego espesso com violência prodigiosa e com um ruído estridente e desagradável. Nosso terror ao contemplar essa coisa hedionda foi muito grande, mas foi até superado pelo nosso espanto, quando, ao olharmos mais de perto, percebemos nas costas da criatura um grande número de animais do tamanho e da forma dos homens, e no total muito parecido com eles, exceto que não usavam roupas, como os homens fazem, sendo fornecidos, por natureza, sem dúvida, com uma cobertura feia e desconfortável, muito parecida com um pano, mas tão justa à pele, que tornava os pobres miseráveis ridiculamente desajeitados, e aparentemente os causaram fortes dores. Nas pontas de suas cabeças havia certas caixas quadradas que, à primeira vista, pensei que poderiam ter a intenção de servir como turbantes, mas logo descobri que eram excessivamente pesadas e sólidas e, portanto, concluí que eram artifícios projetados, devido ao seu grande peso, para manter as cabeças dos animais firmes e seguras sobre os ombros. Em volta do pescoço das criaturas havia coleiras pretas, insígnias de servidão, sem dúvida, como as que usamos em nossos cães,
só que muito mais largas e infinitamente mais rígidas, de modo que era praticamente impossível para essas pobres vítimas moverem a cabeça. Qualquer direção sem mover o corpo ao mesmo tempo, e assim eles estavam condenados à contemplação perpétua de seus narizes, uma visão rechonchuda e atarracada em um grau maravilhoso, se não positivamente em um grau terrível. Quando o monstro quase alcançou a costa onde estávamos, de repente ele esticou um dos olhos e emitiu um terrível clarão de fogo, acompanhado por uma densa nuvem de fumaça e um barulho que pode ser comparado a nada além de trovão. À medida que a fumaça se dissipou, vimos um dos estranhos animais homens parado perto da cabeça do grande animal com uma trombeta na mão, através da qual, colocando-a na boca, ele logo se dirigiu a nós em voz alta, áspera e desagradável. Sotaques que, talvez, deveríamos ter confundido com linguagem, se não tivessem saído completamente pelo nariz. Tendo sido assim evidentemente falado, não sabia como responder, pois não conseguia entender o que estava sendo dito, e nessa dificuldade voltei-me para o porteiro, que estava quase desmaiando de medo, e exigi-lhe sua opinião sobre que espécie de monstro era, o que ele queria e que tipo de criaturas eram aquelas que enxameavam em suas costas. A isso o porteiro respondeu, da melhor maneira que pôde, por medo, que já tinha ouvido falar dessa fera marinha, que era um demônio cruel, com entranhas de enxofre e sangue de fogo, criado por gênios malignos como meio de infligindo miséria à humanidade, que as coisas em suas costas eram vermes, como às vezes infestam cães e gatos, apenas um pouco maiores e mais selvagens, e que esses vermes tinham sua utilidade, por mais maligna que fosse, pois, através da tortura que causaram à besta por suas mordidelas e picadas, ele foi incitado ao grau de ira necessário para fazê-lo rugir e cometer doenças, e assim cumprir os desígnios vingativos e maliciosos dos gênios perversos. Esse relato me determinou a seguir em frente e, sem sequer olhar para trás, corri a toda velocidade colina acima, enquanto o carregador corria igualmente rápido, embora quase na direção oposta, de modo que, por esses meios, ele finalmente escapou com meus embrulhos, dos quais não tenho dúvidas de que tomou muito cuidado, embora este seja um ponto que não posso determinar, pois não me lembro de tê-lo visto novamente. Quanto a mim, fui perseguido com tanta veemência por um enxame de homens vermes, que haviam chegado à costa em barcos, que logo fui alcançado, mãos e pés amarrados e transportado para a fera, que imediatamente nadou para fora novamente no meio do mar. Agora me arrependi amargamente de minha loucura ao abandonar um lar confortável para arriscar minha vida em aventuras como esta, mas, arrependido de ser inútil, fiz o melhor que pude em minha condição e me esforcei para garantir a boa vontade do homem-animal que possuía a trombeta e que parecia exercer autoridade sobre os seus companheiros. Tive tão sucesso nessa empreitada que, em poucos dias, a criatura concedeu-me vários sinais de seu favor, e no final até se deu ao trabalho de me ensinar os rudimentos daquilo que foi vaidoso o suficiente para denominar sua linguagem. De modo que, por fim, pude conversar prontamente com ele e fazê-lo compreender o desejo ardente que eu tinha de ver o mundo. Lavar guincho esmagador, Simbade, e Didli, grunhido de resmungo, assobio, assobio, disse ele para mim, um dia depois do jantar, mas peço mil desculpas, eu tinha esquecido que Sua Majestade não está familiarizada com o dialeto dos relinchos do galo. Assim eram chamados os animais homens, presumo porque sua linguagem formava o elo de ligação entre a do cavalo e a do galo. Com sua permissão, irei traduzir. O aziches quasiche e assim por diante, isto é, estou feliz em descobrir, meu querido Simbade, que você é realmente um excelente sujeito. Estamos agora prestes a fazer uma coisa que se chama circunnavegar o globo. E já que você está tão desejoso de ver o mundo, vou esticar um ponto e lhe dar uma passagem livre nas costas da besta. Quando Ladi Sherazade avançou até aqui, relato Izitsuonote, o rei virou-se do lado esquerdo para o direito e disse,
De fato, muito surpreendente, minha querida Rinha, que você tenha omitido, até agora, estas últimas aventuras de Simbad. Você sabe que eu os acho extremamente divertidos e estranhos. Tendo-se assim expressado o rei, dizem-nos, a bela Sherazade retomou a sua história com as seguintes palavras. Simbad continuou desta maneira com sua narrativa. Agradeci ao homem-animal por sua gentileza, e logo me senti muito à vontade na besta, que nadava a uma velocidade prodigiosa através do oceano, embora a superfície deste último naquela parte do mundo, de forma alguma plana, mas redonda como uma romã, de modo que subíamos ou descíamos, por assim dizer, morro acima o tempo todo. Acho que isso foi muito singular, interrompeu o rei. No entanto, é bem verdade, respondeu Sherazade. Tenho minhas dúvidas, respondeu o rei, mas, por favor, tenha a gentileza de continuar com a história. Eu irei, disse a Rinha. A besta, continuou Simbad ao califa, nadou, como contei, colina acima e colina abaixo até que, por fim, chegamos a uma ilha, com muitas centenas de quilômetros de circunferência, mas que, no entanto, havia sido construído no meio do mar por uma colônia de pequenas coisas como lagartas. Zumbi, disse o rei. Saindo desta ilha, disse Simbad, pois Sherazade, deve ser entendido, não prestou atenção à ejaculação mal-educada de seu marido. Deixando esta ilha, chegamos a outra onde as florestas eram de pedra sólida, e tão duras que eles despedaçaram os machados mais bem temperados com os quais tentamos derrubá-los. Zumbir, disse o rei, novamente, mas Sherazade, sem lhe dar atenção, continuou na língua de Simbad. Passando além desta última ilha, chegamos a um país onde havia uma caverna que se estendia por 30 ou 40 milhas dentro das entranhas da terra, e que continha um número maior de palácios muito mais espaçosos e magníficos do que pode ser encontrado em toda Damasco e Bagdá. Dos telhados desses palácios pendiam miríades de pedras preciosas, como diamantes, mas maiores que os homens, e entre as ruas de torres, pirâmides e templos, fluíam rios imensos, negros como ébano, e fervilhando de peixes que não tinham olhos. Zumbi, disse o rei. Nadamos então até uma região do mar onde encontramos uma montanha elevada, de cujas encostas fluíam torrentes de metal derretido, algumas das quais tinham 12 milhas de largura e 60 milhas de comprimento, enquanto de um abismo no cume, saíam assim vasta quantidade de cinzas que o sol foi totalmente apagado dos céus, e ficou mais escuro do que a mais escura meia-noite. De modo que quando estávamos a uma distância de 150 milhas da montanha, era impossível ver objeto mais branco, por mais próximo que o mantivessemos de nossos olhos. Zumbi, disse o rei. Depois de deixar esta costa, a besta continuou sua viagem até que nos encontramos com uma terra em que a natureza das coisas parecia invertida, pois vimos aqui um grande lago, no fundo do qual, a mais de 30 metros abaixo da superfície do água, floresceu em plena folhagem uma floresta de árvores altas e luxuriantes. Uau! Disse o rei. Algumas centenas de quilômetros adiante nos levaram a um clima onde a atmosfera era tão densa que sustentava ferro-aço, assim como o nosso faz. Fidli de Dei, disse o rei. Prosseguindo ainda na mesma direção, chegamos hoje à região mais magnífica do mundo. Através dele serpenteava um rio glorioso por vários milhares de quilômetros. Este rio era de uma profundidade indescritível e de uma transparência mais rica que a do âmbar. Tinha de 3 a 6 milhas de largura, e suas margens, que se elevavam de cada lado a 1.200 pés de altura perpendicular, eram coroadas com árvores sempre florescentes e flores perpétuas e perfumadas, que faziam de todo o território um lindo jardim. Mas o nome desta terra luxuriante era Reino do Horror, e entrar nele era a morte inevitável. Disse o rei. Deixamos este reino com grande pressa e, depois de alguns dias, chegamos a outro,
onde ficamos surpresos ao perceber miríades de animais monstruosos com chifres semelhantes a foices em suas cabeças. Essas feras horríveis cavam para si vastas cavernas no solo, em forma de funil, e revestem as laterais delas com pedras, dispostas umas sobre as outras de modo que caiam instantaneamente, quando pisadas por outros animais, precipitando-as assim no corpo do monstro. Tocas, onde seu sangue é imediatamente sugado, e suas carcaças depois lançadas com desprezo a uma distância imensa das cavernas da morte. Pô! Disse o rei. Continuando nosso progresso, percebemos um distrito com vegetais que não cresciam em qualquer solo, mas no ar. Havia outros que brotavam da substância de outros vegetais, outros que derivavam sua substância dos corpos de animais vivos e, novamente, havia outros que brilhavam por toda parte com fogo intenso, outros que se moviam de um lugar para outro por prazer, e outros que se moviam de um lugar para outro por prazer. E o que foi ainda mais maravilhoso, descobrimos flores que viviam, respiravam e moviam seus membros à vontade e tinham, além disso, a detestável paixão da humanidade por escravizar outras criaturas e confiná-las em prisões horríveis e solitárias até o cumprimento das tarefas designadas. Pshá! Disse o rei. Saindo desta terra, logo chegamos a outro em que as abelhas e os pássaros são matemáticos de tal gênio e erudição, que dão instruções diárias na ciência da geometria aos sábios do império. Tendo o rei do lugar oferecido uma recompensa pela solução de 2 problemas muito difíceis, eles foram resolvidos na hora, um pelas abelhas e outro pelos pássaros, mas o rei, mantendo a solução em segredo, foi apenas depois das mais profundas pesquisas e trabalhos, e da escrita de uma infinidade de grandes livros, durante uma longa série de anos, que os homens matemáticos finalmente chegaram às soluções idênticas que haviam sido dadas no local pelas abelhas e pelos pássaros. Oh meu Deus! Disse o rei. Mal havíamos perdido este império de vista quando nos encontramos perto de outro, de cujas costas sobrevoava sobre nossas cabeças um bando de aves de 1 milha de largura e 240 milhas de comprimento, de modo que, embora voassem 1 milha a cada minuto, foram necessárias pelo menos 4 horas para que todo o rebanho passasse por cima de nós, no qual havia vários milhões de aves. Ah, caramba! Disse o rei. Assim que nos livramos dessas aves, o que nos causou grande aborrecimento, ficamos aterrorizados com o aparecimento de uma ave de outra espécie, e infinitamente maior até mesmo do que as rocas que encontrei em minhas viagens anteriores, pois era maior que a maior das cúpulas do seu serralho, o mais munificente dos califas. Esta terrível ave não tinha cabeça que pudéssemos perceber, mas era formada inteiramente de barriga, que era de uma gordura e redondeza prodigiosas, de uma substância de aparência macia, lisa, brilhante e listrada de várias cores. Em suas garras, o monstro levava para seu ninho no céu, uma casa da qual havia derrubado o telhado, e em cujo interior víamos claramente seres humanos, que, sem dúvida, estavam em um estado de medo terrível. Desespero com o destino horrível que os aguardava. Gritamos com todas as nossas forças, na esperança de assustar o pássaro e fazê-lo soltar sua presa, mas ele apenas bufou, como se estivesse de raiva, e então deixou cair sobre nossas cabeças um saco pesado que provou estar cheio de areia. Coisa! Disse o rei. Foi logo depois desta aventura que encontramos um continente de imensa extensão e prodigiosa solidez, mas que, no entanto, estava inteiramente sustentado nas costas de uma vaca azul celeste que tinha nada menos que 400 chifres. Isso, agora, eu acredito, disse o rei, porque já li algo desse tipo antes, em um livro. Passamos imediatamente abaixo deste continente, nadando entre as pernas da vaca, e, depois de algumas horas, nos encontramos em um país realmente maravilhoso, que, fui informado pelo homem-animal, era sua própria terra natal, habitado por coisas de sua própria espécie.
Isto elevou muito o homem-animal em minha estima e, de fato, comecei agora a sentir vergonha da familiaridade desdenhosa com que o havia tratado, pois descobri que os homens-animais em geral eram uma nação dos mais poderosos. Mágicos, que viviam com vermes no cérebro, o que, sem dúvida, servia para estimulá-los, por meio de suas dolorosas contorções e contorções, aos mais milagrosos esforços da imaginação. Absurdo! Disse o rei. Entre os mágicos, foram domesticados vários animais de espécies muito singulares. Por exemplo, havia um enorme cavalo cujos ossos eram de ferro e cujo sangue era água fervente. No lugar do milho, ele tinha pedras pretas como alimento habitual e, ainda assim, apesar de uma dieta tão rígida, ele era tão forte e rápido que arrastaria uma carga mais pesada do que o maior templo desta cidade, a uma velocidade superando o voo da maioria dos pássaros. Fate-lhe, disse o rei. Vi, também, entre essas pessoas uma galinha sem penas, mas maior que um camelo. Em vez de carne e osso ela tinha ferro e tijolo, seu sangue, como do cavalo, a quem, de fato, ela era quase parente, estava fervendo água e, como ele, ela não comia nada além de madeira ou pedras pretas. Esta galinha deu à luz com muita frequência, 100 galinhas por dia, e, após o nascimento, elas passaram a residir por várias semanas no estômago de sua mãe. Faualau, disse o rei. Alguém desta nação de poderosos mágicos criou um homem de latão, madeira e couro, e dotou-o de tal engenhosidade que ele teria vencido no xadrez toda a raça da humanidade, com exceção do grande califa, Harun al-Rashid. Outro desses magos construiu, de material semelhante, uma criatura que envergonhou até mesmo o gênio daquele que a fez, pois seus poderes de raciocínio eram tão grandes que, num segundo, ele realizou cálculos de uma extensão tão vasta que eles teriam exigido o trabalho conjunto de 50.000 homens carnais durante um ano. Mas um mágico ainda mais maravilhoso criou para si uma coisa poderosa que não era nem homem nem animal, mas que tinha cérebro de chumbo, misturado com uma matéria negra como piche, e dedos que empregava com uma velocidade e destreza tão incríveis que teria tido não há problema em escrever 20.000 cópias do Alcorão em uma hora, e isso com uma precisão tão refinada, que em todas as cópias não deveria ser encontrado um que variasse do outro pela largura do cabelo mais fino. Essa coisa tinha uma força prodigiosa, de modo que ergueu ou derrubou os impérios mais poderosos de uma só vez. Mas seus poderes foram exercidos igualmente para o mal e para o bem. Ridículo! Disse o rei. Entre esta nação de necromantes havia também um que tinha em suas veias o sangue das salamandras, pois não teve nenhum escrúpulo em sentar-se para fumar seu chiboque em um forno em brasa até que seu jantar estivesse completamente assado no chão. Outro tinha a faculdade de converter os metais comuns em ouro, sem sequer olhar para eles durante o processo. Outro tinha um toque tão delicado que fez um fio tão fino que era invisível. Outro tinha uma percepção tão rápida que contou todos os movimentos separados de um corpo elástico, enquanto ele saltava para frente e para trás à razão de 900 de milhões de vezes em um segundo. Absurdo! Disse o rei. Outro desses mágicos, por meio de um fluido que ninguém jamais viu, poderia fazer os cadáveres de seus amigos brandirem os braços, chutarem as pernas, lutarem ou até mesmo se levantarem e dançarem à sua vontade. Outro cultivou tanto a sua voz que poderia ter se feito ouvir de um extremo ao outro do mundo. Outro tinha um braço tão comprido que podia sentar-se em Damasco e escrever uma carta em Bagdá, ou mesmo a qualquer distância. Outro ordenou que o relâmpago descesse dos céus até ele, e ele veio ao seu chamado, e serviu-lhe de brinquedo quando veio. Outro pegou 2 sons altos e deles fez silêncio. Outro construiu uma escuridão profunda com 2 luzes brilhantes. Outro fez gelo em uma fornalha em brasa. Outro orientou o sol ao pintar seu retrato, e o sol o fez. Outro pegou esta luminária com a lua e os planetas e, depois de pensá-los com escrupulosa precisão,
investigou suas profundezas e descobriu a solidez da substância de que eram feitos. Mas toda nação possui, de facto, uma capacidade necromântica tão surpreendente que nem mesmo as suas crianças, nem os seus cães e gatos mais comuns têm qualquer dificuldade em ver objetos que não existem de todo, ou que durante 20 milhões de anos antes do nascimento da própria nação foi apagada da face da criação. Absurdo! Disse o rei. As esposas e filhas desses magos incomparavelmente grandes e sábios, continuou Sherazade, sem se deixar perturbar de forma alguma por essas interrupções frequentes e pouco cavalheirescas por parte de seu marido. As esposas e filhas desses eminentes mágicos são tudo o que é realizado e refinado, e seria tudo o que é interessante e belo, se não fosse por uma fatalidade infeliz que os assola, e da qual nem mesmo os poderes milagrosos de seus maridos e pais foram, até agora, adequados para salvar. Algumas fatalidades vêm em certas formas, e algumas em outras, mas esta de que falo veio na forma de uma semínima. O quê? Disse o rei. Uma semínima, disse Sherazade. Um dos gênios do mal, que estão perpetuamente vigilantes para infligir males, colocou na cabeça dessas senhoras talentosas que aquilo que descrevemos como beleza pessoal consiste inteiramente na protuberância da região que não fica muito longe abaixo da parte inferior das costas. A perfeição da beleza, dizem eles, está na proporção direta da extensão desse caroço. Há muito que possuímos esta ideia, e reforçamos o facto de ser barato naquele país. Já se passaram os dias desde que era possível distinguir uma mulher de um dromedário. Parar. Disse o rei, não suporto isso e não suportarei. Você já me deu uma dor de cabeça terrível com suas mentiras. O dia também, percebo, está começando a raiar. Há quanto tempo estamos casados? Minha consciência está ficando problemática novamente. E aí aquele toque de dromedário, você me toma por idiota? No geral, você também pode se levantar e ser estrangulado. Essas palavras, como aprendi com o Izetsuonote, tanto entristeceram quanto surpreenderam Sherazade, mas, como ela sabia que o rei era um homem de integridade escrupulosa e muito improvável de perder sua palavra, ela se submeteu ao seu destino de boa vontade. Ela obteve, no entanto, grande consolo, durante o aperto da corda do arco, da reflexão de que grande parte da história ainda permanecia não contada, e que a petulância de seu bruto marido havia colhido para ele uma recompensa muito justa, ao privar ele de muitas aventuras inconcebíveis. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.